Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui a nossa live sobre contratos. Eu sei que é uma dúvida aí muito frequente nessa questão de contratos, então eu vou trazer aqui a advogada, a doutora Isabela Airosa. A Isabela foi minha colega de técnico. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a Isabela, para ela entrar aqui na nossa live. Deixa eu convidá-la. Fiz técnico de secretariado comigo. Eu já acompanho o trabalho dela também. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. É um prazer te receber aqui, viu? Eu acho um prazer, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade e fico muito lisonjeada por ter sido convidada e prestar minha humilde contribuição a esse papel tão importante que é o dos empreendedores aí no mundo dos negócios. Ah, sim, não, você tenho certeza vai contribuir muito. Essa questão assim, de contratos, né? Questões jurídicas, né? Que eu acho que é muito distante da realidade de muitos empreendedores, sabe? Então, eu acho que você vai agregar muito aqui, né? Com certeza. E eu acho que são assuntos, a pauta, né, no roteiro da nossa live, né? Eu tentei trazer um pouco do que as pessoas me perguntam aqui na caixinha, né? Que eu converso também com alguns empreendedores e dúvidas que eu mesma tenho, né? Como empreendedora, né? Eu acho que uma das minhas dores sempre foi a questão jurídica, né? Eu assumo aqui que eu tenho uma enorme dificuldade, às vezes, para lidar com alguns assuntos, né, de âmbito jurídico. E vou deixar aqui, gente, aqui perguntas e respostas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui. Eu desativei os comentários para não ficar aparecendo sobre a cara da Isa e para não dispersar também. Mas fiquem à vontade aí para perguntar. Então vamos lá, Isabela, vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, então. Normalmente eu estou aqui para tirar dúvidas. Perfeito, então. Apresente-se, então. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira profissional, sobre quais são as áreas que você costuma atuar. Fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Isabela Airosa. Agora eu tenho o sobrenome Munhoz, porque eu me casei ontem. Sou uma mulher Você casou casada. hoje, parabéns. Obrigada. Sou advogada, atuo em duas áreas, mais exponencialmente na área previdenciária e estou atuando agora na área civil, que também atribui a questão dos contratos, né? E sou Uhum. pós-graduanda em Direito Civil, né? Me especializando também em contratos, por isso que eu acho que seria o ideal também contribuir com vocês, porque nessa parte mais específica é sempre bom você ser especializada na área. Então, quando a Ana me pediu para contribuir com vocês, eu falei, Ana, qual é a área que você precisa de ajuda? Porque eu quero saber se eu Sim. tenho, né? Sou gabaritada para falar do assunto. Então, quando ela me falou contratos, eu falei, ótimo, é a área que eu mais gosto, né? E eu acho que eu posso contribuir bastante. Então, sou pós-graduando na área e estou atuando atualmente na área civil também. E estou aqui para ajudar o máximo que puder os empreendedores, porque, como diz a Ana, é algo enigmático, né? A área jurídica. Então, é importante realmente conhecer o mínimo para não ser pega de surpresa aí por ninguém e acabar o seu negócio indo por água abaixo, né? Sim, é verdade. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no seu trabalho, Isa, é que você fala com os empreendedores, com o seu público em geral, né, sem aquele juridiquês, né? Então, às vezes a gente vai conversar com um advogado, né, a gente acaba não entendendo nada, parece que fala uma outra língua, né? Então, eu Exato. acho muito legal a proposta do seu trabalho, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para uma live, por conta disso. Você fala a nossa língua, né? Claro, com todos os termos técnicos, com tudo, com todo aquele aparato jurídico, né? Mas sempre, né, falando a nossa língua. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu sei que é uma pergunta um pouco genérica, mas é uma pergunta muito frequente, né? O que um bom contrato necessariamente precisa ter? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades, coisas que a gente ouve, mas que a gente não tem certeza. Tá? Então eu gostaria de saber assim, o que um bom contrato precisa ter necessariamente? Tá. Basicamente, então vamos lá. Todo contrato, a gente fala que tem um esqueleto, né, a ser cumprido, que transforma ele num valor jurídico, né? A partir dele, passa a ter valor no mundo jurídico. Então, as partes devem ser sempre qualificadas, serem capazes. Você não vai fazer um contrato com uma pessoa incapaz. O que é a pessoa incapaz? Normalmente, que ela tem algum problema de saúde, né? Que ela não tenha mais as faculdades mentais, ou alguém que seja menor de idade, menor de 16 anos, então ela tem que sempre ser representada pelos pais,
ou entre 16 e 18 anos, que a gente fala que é parcialmente incapaz, que ele é assistido pelos maiores de idade. Então, os pais os representam, os seus representantes legais na falta dos pais, né? Então, qualquer Uhum. contrato que você vai fazer com outra pessoa, você não vai fazer com um fantasma, né? É isso que eu sempre brinco. Sim. Qual é a parte que vai fazer parte desse contrato com você? Então, a outra parte tem que ser qualificada. Sempre é bom, né, nesses contratos, ter os números dos documentos pessoais, o local, né, de residência, seja comercial, ou seja residência fixa, enfim, não importa. Mas é importante ter a localidade onde encontrar essa pessoa. Porque se de repente acontece alguma coisa né, no evento do contrato e você precisa localizar, onde você vai ter se não tiver constando no contrato, né? O Uhum. que mais que precisa no contrato? Um objeto, né? O que é o objeto? Aquilo que vai ser convencionado entre as partes. Então, no objeto, se é um produto, deve ser descrito de forma simples, claro, e que seja possível também. O objeto deve ser algo possível. Você não vai colocar no contrato algo que não possa ser feito. Seja numa prestação de serviço, seja um produto a ser entregue. Deve ser um objeto possível. Também o que é importante ter no contrato, Ana, o prazo ou um cronograma daquilo que Uhum. você vai prestar. Então, normalmente, dependendo do contrato, as pessoas têm mania de colocar no contrato por prazo indeterminado. Há contratos que é possível colocar esse prazo indeterminado, dependendo do serviço ou do produto a ser entregue. Porém, é um risco. Por que é um risco? Porque gera uma expectativa e se não for num tempo hábil, digamos assim, dependendo do produto ou serviço que você está prestando, isso gera ônus ou bônus para alguém. Então, para aquele que está Uhum. aguardando, pode gerar um bônus por uma questão de indenização, e para aquele que está prestando, um ônus a ser atribuído em razão de multa, por descumprimento e tudo mais. Outra coisa importante é a forma de execução. Eu digo que todo contrato ele tem que ser bem detalhado. Ah, doutora, tem que constar tudo no contrato? Tudo o que for possível, né? Hoje nós estamos no meio de uma pandemia, Ana. E há muitos contratos assinados pelas pessoas em que não tem essa cláusula de imprevistos, que a gente chama, né? Pode acontecer imprevistos. E como cumprir esse contrato no meio de um imprevisto, né? Ou de repente, eu não sei, a parte que contratou, a outra parte que foi contratada, na verdade, falece, como fica esse contrato? Né? Então, muitas vezes falta essas cláusulas importantes que são detalhes, mas são detalhes que podem resolver ou não o contrato. Né? A quem passa essa responsabilidade, a quem fica essa responsabilidade. Então, essas são questões importantes. Pagamento também é uma. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, mas aqui, Claro, pagamento. claro. Muitas vezes as pessoas têm a mania de colocar no contrato só o valor. E aí, de repente, elas parcelam, ou elas fazem uma forma de pagamento de cheque ou transferência e não especifica. Então, o que acontece? Uhum. Muitas vezes as pessoas fazem pagamento por depósito. E acontece, infelizmente, do depósito estar vazio. É aquilo que a gente chama de depósito bancário sem fundo, né? E aí, como Uhum. comprovar que aquele pagamento foi realizado ou não foi realizado? Então, essas especificações no contrato fazem toda a diferença, né? Até para execuções judiciais que a gente espera não ter, mas que fazem a diferença para Uhum. dar veracidade no contrato. Outra coisa também que é muito importante são as responsabilidades das partes. Quem está contratando normalmente acredita que só o contratado tem responsabilidade, mas não. Muitas vezes, quando você está contratando, você também tem responsabilidade de fornecer o necessário, seja documento, seja informação, seja o que for necessário para resolver o contrato. Não basta simplesmente você assinar o contrato e mandar a outra pessoa. Se vira, faça, né? Uhum. A pessoa que está contratando também tem responsabilidade sobre aquilo. Então, tudo isso deve constar no contrato. E o mais essencial, que é a cláusula de extinção do contrato. O que é a cláusula de extinção? Tudo que começa tem um fim em algum momento. Então, a cláusula de extinção Sim. é caso tenha um descumprimento, caso o contrato realmente seja extinto por ter sido resolvido, ou situações, como eu disse para você, que corriqueiras que podem acontecer e geram imprevistos e que o contrato não pode ser resolvido. Porque o contrato ele não pode ficar às nuvens, que a gente brinca, né? De repente Uhum. acontece algo e esse contrato, quem vai ser responsabilizado? Foi finalizado, não foi? Então é importante ter a extinção do contrato. Por fim, ao final do contrato,
a gente sabe que, infelizmente, acontece de ter litígios. Muitas vezes acontece, né, de ter brigas em razão desses contratos e as informações são desencontradas. Então, é sempre importante os contratos terem uma linguagem clara, precisa e sem dubiedade, né, que tenha duas possibilidades de entendimento. Por exemplo, a parte que está contratando entende de uma forma e a parte que está sendo contratada entende de outra, que isso gera uma discussão jurídica, que não há necessidade. Então, quanto mais simples você escreve no contrato, mais claro você torna aquela informação, muito mais fácil de você resolver. E aí, a partir daí, decide-se ao local, que a gente chama de foro de eleição, onde vai ser resolvidos os conflitos daquele contrato, né? Então, caso haja necessidade de judicialização da ação, aí tem-se determinado local, né, para isso. Então, são pontos importantes, são muitos pontos, mas são pontos assim que formam um contrato, que a gente, né, basicamente, são as partes, o objeto, a forma de realização, pagamento e o fórum de eleição. São os pontos importantes e essenciais do contrato que dão veracidade a esse contrato, né? Que formam um contrato entre as partes que podem ser aí, gerar ônus e bônus. Ah, legal. Nossa, adorei. Muito bom, Isabela. Assim, acho que depois essa live vai ficar gravada. Quem quiser reassistir, anotar isso, acho que seria excelente. Então, faça essas anotações. Quiserem depois marcar a gente também, para a gente ver as anotações de vocês, fiquem à vontade. Uma dúvida que chegou aqui na perguntas e respostas, né? É verdade que um contrato só é válido juridicamente, né, com testemunhas? Então, um contrato sem testemunhas, ele é um contrato inválido? Na verdade, o que acontece? Todo mundo brinca que o contrato é aquele calhamaço de 20 mil páginas que ninguém quer ler e que ao final todo mundo assina, rabisca e tá tudo certo, né? O contrato, Ana, eu e você estamos fazendo um contrato agora. Um contrato de parceria em que eu presto as informações e você me dá a oportunidade de usar o seu canal. É um contrato, não tem testemunhas assinando, não tem nada, mas é um contrato. Uhum. Tudo é gerado por um Sim. contrato. As pessoas não entendem isso, mas tudo gera contrato. Você ir comprar pão na padaria, você está gerando um contrato de consumo, mas tem um contrato. Sim. A questão é que há contratos específicos que delimitam ter testemunhas assinando, mas não necessariamente todos. Isso invalida o contrato? Na verdade, o que acontece? Há contratos que não foram assinadas testemunhas, mas que juridicamente, naquele momento, ele não tem veracidade. Mas você pode entrar com uma ação judicial para que o juiz dê validade àquele documento. E a partir daquele documento validado, você pode executá-lo. O que acontece com um contrato que já tem testemunhas? Ele já pode ser executado. Não é que o contrato não existe. A única coisa é que quando tem as testemunhas, ele pode ser executado. Então você já entra com uma ação de execução direta para cobrança daquilo que não foi acordado e não foi resolvido. Mas quando não tem as testemunhas, doutora, então esse documento não vale nada? Claro que vale. Só que primeiro ele vai ter que ser validado pelo juiz. A partir da validação do juiz, você pode executar. Então, é algo que demora um pouco mais, né? Quando você tem simplesmente duas testemunhas que pode assinar e reconhecer, lindo! Você quebrou uma etapa nessa briga, né? Nesse litígio. Entendi. Então, nesse caso, é simplesmente entrar com uma execução. Não tem? Tudo bem. Então, vamos tentar. Lógico que ninguém pode garantir nada. Isso vai da cabeça do juiz e da forma que foi feito o contrato. Mas, cumprindo os requisitos da formalidade de um contrato, você o valida na justiça e depois você o executa. Ah, legal. Gostei. Muito bom. Informação aí preciosa, pessoal. Isso aí foi uma coisa que eu não sabia de verdade, assim. E meu marido comentou comigo recentemente, né? Então, nossa, mas os nossos contratos não são todos que têm testemunhas, né? E aí, o que isso pode acarretar, né, pra gente? Então, acho que essa informação é super preciosa. Uma dúvida, Isabela, quando vamos supor um contrato ele é quebrado, né? Uma das partes não cumpriu, seja um pagamento, seja uma entrega, como que a gente pode proceder, né? A gente começa logo indo para uma ação, ou tem algum órgão que possa notificar essa pessoa primeiro, para que ela possa cumprir a parte dela sem passar por uma ação judicial? Qual seria um caminho mais correto, assim, para agir num caso assim? Certo. O que a gente fala? Que, na verdade, por isso que eu falo que é importante ter o detalhamento no contrato, né? Dependendo do contrato que você faz, normalmente o que é mais, né, corriqueiro, a gente mandar uma notificação extrajudicial.
E aí a gente copia a cláusula que foi quebrada do contrato, né? Que não foi cumprida, e notificando que a pessoa tem um prazo X, determinado pelo contrato, a cumprir aquele prazo. Não cumpriu, normalmente a gente manda aí 3 notificações. Não cumpriu, dependendo do contrato, pode ser notificado aí, se tiver constando, óbvio, no contrato, os órgãos de competência de protesto, né? De títulos. Não deu certo, PROCON, dependendo do serviço, né? Se é para consumidor final. E aí você pode procurar os órgãos de competência do consumidor. Ou, no caso, não teve resolução, aí realmente só a via judicial, né? Mas o corriqueiro nas prestações de serviço, enfim, é justamente a questão da ação judicial e da notificação extrajudicial antes de qualquer judicialização do processo, né? Entendi. E essa notificação extrajudicial, a pessoa consegue fazer por conta própria, Sim. entrando num canal de internet, normal? Na verdade, a notificação extrajudicial é um telegrama. Você faz uma notificação que você coloca lá. Eu, Ana Flávia, tal, neste ato, devido ao contrato realizado com fulano, notifico que foi descumprido tal a regra do contrato, peço que seja cumprido ou entrado em contato para justificativa, em um igualitário prazo, sob pena de judicialização do caso. E pronto, né? A pessoa está sendo notificada sobre aquilo que ela descumpriu. Se realmente ela não Então, deu... a gente manda por um e-mail, nós que enviamos isso, Inclusive, então. isso, você mesmo, ou você pode chamar um advogado, se já tiver um advogado já em trâmite, às vezes tem pessoas que, dependendo do tamanho, né, do negócio dela, ela já tem advogados parceiros, e aí, normalmente, o advogado ou a própria parte manda essa notificação, né, notificando, é simples, né? Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, dependendo do contrato, às vezes é um termo simples, né? Porque as pessoas têm a mania de achar que contratos é como eu disse, aquele calhamaço cheio de cláusulas. Muitas vezes, quando a pessoa presta um serviço simples, digamos assim, que não tem grande complexidade, por exemplo, você agora que vai dar aulas online, você não precisa fazer um contrato de 20 páginas. Você faz um termo. Sim. Então, um termo de prestação de serviço. A partir daquele termo, tem os requisitos básicos, né? De um mero contrato. Sim. E a partir daquele termo, você manda para a pessoa assina. Então, ela está dando aceite sobre aquilo. Então, está contratado, né? Ele tem os requisitos do contrato. E a partir daqueles requisitos do contrato, você pode mandar a notificação extrajudicial. Então, muitas vezes a pessoa vai assinar aquele documento pelo WhatsApp, né? Ela está dando ok. Então, se ela deu ok, ela deu aceite sobre aquilo. Ela deu aceite, está contratado. E aí, a partir da contratação, você pode fazer todas as outras notificações. O que eu deixo aqui como cuidado, como dica, sempre que você fizer um termo de adesão ou contrato, qualquer alteração que você fizer por WhatsApp ou por e-mail, tenha cuidado, porque isso vincula no seu contrato. Então, de repente, você fez algo, você determinou, sei lá, pintar 10 quadros, e aí, de repente, você fez uma alteração, não, vou fazer 8, você pode ser executado. Porque você assinou um documento dizendo X e agora no WhatsApp ou de uma forma ou outra informal, você está vinculando uma nova regra, digamos assim, ao seu contrato. Então tem que ter muito cuidado, porque as pessoas acham que só porque eu assinei o contrato no papel é aquilo que vale, independente do que eu disser depois, não faz diferença. Faz diferença sim. Né? Seja por e-mail, seja por WhatsApp, se a outra parte tiver provas daquilo que você fez a alteração, realmente faz toda a diferença. Legal, muito bom. Nossa, dicas super preciosas. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Isabela. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, contrato até papel de pão serve, né? Se a pessoa faz um acordo, né? E aí entra muito naquilo que você falou, né? A partir do momento que a gente acorda algo, né, entre nós, né, já é um contrato. Mas vamos supor assim, a gente tem uma empresa, é muito comum isso entre microempreendedores, pequenos empreendedores. O pessoal não faz contrato, mas faz aquele acordo pelo WhatsApp, né? Ou então por e-mail, ou então, assim, uma coisa bem formal, de repente um áudio, né? Isso vale como um contrato? Ou a pessoa teria que fazer algo, né, estruturado, assinado realmente para poder valer legalmente? Há contratos, por exemplo, de compra e venda que, por exemplo, de altos valores, né? Digamos assim, contratos que têm um valor exponencial. Há necessidade de formalidades a serem cumpridas, né?
Mas há contrato simples, por exemplo, de prestação de serviço ou venda corriqueira, que pode ser feita até verbalmente. Contrato verbal é válido, né? Se eu fazer um contrato com você, olha, Ana, estou te vendendo aqui supermercado, por exemplo, é um contrato, né, de compra e venda de Sim, algo. Então, assim, papel de pão, como a gente brinca, sim, é um contrato, né? sim. Desde que depois seja validado pelo judiciário, ou tenha as testemunhas assinando, enfim, tem que cumprir alguns requisitos. Mas qualquer forma de contrato, ela é válida, né? Hoje o judiciário aceita, por exemplo, os contratos por WhatsApp, né? Porque o essencial de um contrato, Ana, é a manifestação de vontade. Então, entre as partes, não pode ter nenhum vício de consentimento, que a gente fala, que são os erros, a coação, o dolo, né? Que é a intenção de prejudicar o próximo, prejudicar o outro, que pode anular esse contrato, né? Mas tendo manifestação de vontade entre as partes estão em plena e consciência e livre, espontânea vontade fazendo aquele negócio, o contrato está realizado. Seja verbal, seja escrito, seja por meios informais, não importa. A única coisa que tem que se tomar cuidado justamente é com os requisitos a serem cumpridos, né? E a questão da formalidade em si, isso não, pouco importa. O importante é depois fazer prova de que esse contrato existe. Como eu disse para você, eu posso fazer um contrato verbal, ok, mas como eu vou provar que esse contrato existe? Né? Antigamente, Uhum. muitos anos atrás, né, meu avô tinha, né, ele falava, homem tinha palavra, né? A palavra dita era essencial. Hoje em dia, infelizmente, isso não acontece tanto assim, né? A gente tem mais Sim. negócios da China por aí do que qualquer outro tipo. Então, né, quanto mais segurança você tiver sobre aquilo que você está fazendo, melhor, né? Escrito, assinado, com testemunha. Quanto maior, digamos assim, quanto mais detalhes você tiver, mais protegido você está. Sim, que legal, é isso mesmo, né? E isso é muito bom, assim, pra gente, né, Isabela, até essa questão da clareza dos contratos, né? Eu acho que isso é uma coisa que pega muito, né? Por quê? Né? O que eu percebo, o pessoal que faz mentoria comigo, eu mesma também já caí muito nessa, de pegar contratos da internet, né? Pegar modelos prontos e aí a gente vai pegando uma cláusula de um, uma cláusula de outro, uma cláusula... Depois, no final, nem a gente entendeu o nosso próprio contrato, né? Exato. Então, eu já peguei, assim, contratos para revisar dos meus clientes, assim, de mentoria. Você vamos dar uma olhada, né, o que está falando no seu contrato, porque a pessoa não sabia, né, o que estava prestando, né? Então, assim, a cliente pediu X, né? Você, tá, mas o que você prometeu? Vamos dar uma olhada. Eu falei assim, vamos ver o contrato, né? Dava uma olhada lá, e aí a pessoa pegava um pedaço de um contrato, um pedaço de outro, e ia montando o próprio contrato dela. E no final ninguém entendia mais nada, né? O que você acha desse hábito, né? Da gente pegar contratos da internet, né? Pegar um modelo de outro. Existe algum lugar que a gente possa buscar esse tipo de modelo que seja confiável? Ou o ideal é que a gente sempre peça, né? Para um advogado de confiança, né? Redigir esse contrato e revisar depois. Me fala um pouquinho também sobre essa questão. Ana, me dá até arrepio quando as pessoas falam que vou pegar contato do Google. Eu vou pegar e vou fazer um Frankenstein. Eu falo, meu senhor amado, o que é isso, gente? Eu falo, aí eu pego o contrato, eu falo, mas a senhora vai prestar esse serviço mesmo? A senhora vai fazer? Minha filha, peguei no Google. Gente, como assim? Gente, não façam isso, por favor. Contrato é algo que se faz, é lei entre as partes, que a gente fala, né? Pacta sunt servanda, que é o latim. É lei que se faz entre as partes. Então, assim, você pode colocar o que você quiser no seu contrato. Você deve conhecer o seu trabalho, o que você é capaz de fazer, né? E a licitude, né? Aquilo que é permitido em lei, né? Licitude que eu digo é permitido por lei. Então, se você não está fazendo nada de errado, se você é uma pessoa qualificada e se você tem capacidade sobre aquilo, você conhece daquilo que está fazendo, é isso que deve constar no seu contrato, né? De forma simples, de forma clara, que a outra parte possa entender, né? Modelos de contrato, eu não digo que é o melhor negócio, né? Você, que eu digo qualquer pessoa, pode fazer o seu próprio contrato, né? Desde que tenha esses mínimos requisitos que eu disse, né? Que são as partes, o objeto, o valor, principalmente, porque ninguém trabalha de graça, a não sei que seja um contrato de doação, mas, enfim, o valor em si e discriminar, né, o prazo para entrega, dependendo daquilo que for feito, o prazo para aquilo,
e delimitar como vai ser feito, né? Eu digo sempre aos meus clientes, quando for fazer um contrato, principalmente de prestação de serviços, que hoje é o que o pessoal mais faz na internet, né? Prestar serviços, crie um cronograma e coloque no seu contrato. E muitas vezes as pessoas têm a mania de, eu vou cobrar tudo no começo, eu vou cobrar tudo no final, e isso gera um imbróglio, né? O que eu sempre recomendo aos meus clientes? Quando você vai fazer com um cronograma, fica muito mais fácil. Para cada etapa que você vai fazer de cumprimento do seu contrato, o seu cliente paga, né? Então isso não fica pesado nem para ele, nem para você. Porque você vai cumprindo aos poucos e vai recebendo da forma que você for cumprindo. E o seu cliente tem a confiança de que aquilo que você está fazendo está se realizando e ele vai pagando aos poucos, né? Então, olha, ele prestou uma parte daquele serviço, então eu vou receber sobre aquilo, né? Então, olha, realmente ele fez, então eu vou pagar. Então, gera essa troca, né, entre as partes. Então, assim, o cronograma delimitado, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Nunca pegue, gente, nunca pegue contrato do Google, por favor. E não é porque eu sou advogada que eu tô falando isso. É porque realmente gera um profissionalismo da sua parte, né? Demonstra que você tem respeito pelo seu cliente. Quando você pega algo do Google, que depois ele vai pesquisar no Google, ele vai achar, porque ele viu que você pesquisou do Google, dá a impressão de que você não dá seriedade no seu trabalho. Então, você conhece o seu trabalho, você sabe como realizá-lo, você, né, sabe o tempo que aquilo leva. Então, você copiar do Google, às vezes por insegurança, né? As pessoas acham que contrato está vinculado a um advogado, o advogado tem que fazer o contrato, cheio daquelas coisas escritas que ninguém entende nada. E aí, né? E se dá errado? O que adiantou escrever difícil? Vai resolver o quê? Então, assim, às vezes o mais simples, o português mais claro é o melhor negócio. Como eu disse, não precisa ser um contrato cheio de requisitos. Às vezes um mero termo entre as partes, que fique claro e que o principal gere confiança entre as partes. Né? As partes confiando naquilo que está sendo contratado, está resolvido. Não precisa, eu sou advogada, posso dizer, não precisa do meu trabalho. Exceto quando, né, o caldo entorna, que realmente às vezes é preciso ter essa consultoria para verificar. Muitas vezes o meu papel é de verificar o que falta no contrato. Olha, você está prestando determinado serviço, você não colocou um prazo aqui. Olha, pode ocorrer do seu serviço gerar algum problema depois, né? Às vezes a gente presta algo, sei lá, um pintor, ele pinta a parede estoura. É responsabilidade dele? Ele se responsabilizou por aquilo? Ele colocou aquilo no contrato? A parte aceitou, não aceitou? Então, assim, são fatos que acontecem corriqueiramente que a pessoa que faz e presta aquele serviço deve saber. Então, é importante ter esses mínimos detalhes. Não que tenha que se prever tudo, porque ninguém prevê nada, né? Mas, assim, o que habitualmente pode acontecer deve constar no contrato, mas não precisa ser advogado. E, por favor, não copiem do Google. Não façam essa artimanha, né? A personalidade sua demonstra profissionalismo, demonstra que você tem comprometimento ao seu cliente e gera muito mais confiança, né? Esse é o essencial para qualquer negócio, né? Ainda que seja um contrato verbal, mas gera mais confiança e traz outros clientes, porque quando você presta um bom serviço, você efetivamente traz melhores pessoas. Boas energias traz boas energias, sempre. Sim, é verdade, Isabel. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Mudar a nossa cultura mesmo, né? Porque a gente acha, né, que é uma coisa assim que é totalmente fora, né, do nosso, da nossa capacidade, né? A gente acha que, nossa, tudo que envolve direito é uma coisa de outro mundo, né? E aí até fica até o conselho, né? Assim, se você tem dúvidas, se você quer se sentir mais seguro, né? Contrata uma revisão de contratos com advogado, né? Eu acho que é um investimento que pode nos poupar aí muito prejuízo, inclusive, né? Vou contar uma história minha, sabe? O ano passado, eu fechei um contrato com uma empresa grande. E, nossa, assim, era um contrato que eu já tinha já há muito tempo, só que a gente fez um upgrade de contrato. Na época, eu lidava muito bem com a pessoa que era a pessoa que lidava comigo lá, a pessoa que era gerente de marketing lá dentro, né? Era analista de marketing, na verdade. E eu dava, assim, era um trabalho que fluía muito bem. E aí nós fizemos um upgrade no contrato, foi assim, nossa, fiquei super feliz. Eu falei assim, nossa, tipo, já é um cliente que eu me dou muito bem, né? Dá tudo muito certo, eu me dava muito bem com a menina lá. Acontece que, no meio disso, a menina saiu, essa pessoa que era analista de marketing, e entrou um cara
que assim, revirou todos os processos da empresa, inclusive o meu trabalho. Nisso eu falo, se ele tivesse visto o contrato, se ele quisesse, sim, dar um prejuízo na minha empresa, até da minha empresa fechar, ele teria conseguido pelo contrato. Por quê? Eu não especifiquei o que eu fazia com detalhe. Então, assim, eu estava acostumada a fazer iscas digitais, né? Para aquela pessoa que trabalhava lá dentro da empresa, o que era a isca digital? Era um infográfico, era uma coisinha ou outra. Então, assim, eram pequenas peças de marketing, né? Que eu chamava de isca digital. O que eu fiz? Eu fiz um contrato onde previa até, né? Eu tinha 2 contratos com essa empresa, com 2 redes de negócios lá. No final, dava direito a 4 iscas digitais. Só que iscas digitais pode ser qualquer coisa, inclusive um e-book de 60 páginas, que ia me gerar um custo enorme, 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 enorme. E aí ele começou a pedir coisas cada vez maiores, cada vez mais elaboradas, assim, e-books que me custariam assim muito caro para fazer, tanto na parte de conteúdo, quanto diagramação, quanto disparo disso. E até que assim, eu cumpri esse contrato, ainda bem que esse contrato foi de apenas 3 meses, esse upgrade, que eu acabei assim encerrando porque não estava mais sendo viável financeiramente fazer o trabalho para essa empresa. Então, assim, essa lição, né, que eu tomei no ano passado, assim, foi uma coisa que eu falei assim, eu nunca mais eu posso dar bobeira com os meus contratos. Então, assim, isca digital, especifique o que é isca digital, né? Conteúdo para Facebook, especifique o que é conteúdo para Facebook. Exato. Arte para cartão de visita, especifique, porque assim, às vezes a gente coloca, sei lá, eu vou falar da minha área porque é que eu tenho mais, né, vivência, né? A gente coloca assim, arte para cartão de visita. Tá bom, mas é que a empresa resolve te pedir para 500 funcionários. Sim. Você vai ter que fechar todos esses arquivos, sabe? E assim, para tudo, a gente precisa ter muita perspicácia. Por isso que é muito interessante que a gente tenha o auxílio de um profissional, ou então de alguém mesmo da sua empresa, principalmente aquela pessoa que tenha. Eu não tenho essa característica. Mas eu gosto de perguntar para quem tem essa característica, é meio advogado do diabo, sabe? É aquela pessoa que sempre vai caçar uma coisinha. Mas você está se comprometendo com isso, você vai fazer isso mesmo? Exato. Sabe? Porque eu não tenho essa habilidade, sabe? Eu sempre acho que vai dar tudo certo, que nada vai dar errado. Eu sempre fui assim, sabe? Eu acho que beleza, deixa aí, sabe? Se alguém me processar, beleza. Mas não é assim. Não. A gente pode colocar a nossa empresa em risco, né? Exato. Aconteceu também uma outra coisa com uma empresa que eu era sócia, inclusive, que a gente não preveu, né? Era uma empresa de casamentos. E a gente não conseguiu prever, né, algumas coisas. E aí também foi um erro de contrato, né? A gente colocou assim que a gente fazia, né? A gente auxiliava na montagem da lista de casamentos, né? E aí uma das assessoras de casamento, né, foi fazer a lista com a menina. Ela falou assim, não, mas vocês que vão fazer a lista. Ela falou assim, mas eu não conheço seus parentes, eu não conheço seus amigos. E ela, não, mas no seu contrato está dizendo que você vai fazer a lista para mim, eu não sei quem eu vou convidar. E aí a gente ficou numa sinuca de bico, porque a gente assim, não conhece essas pessoas. A menina é maluca, assim. Aí eu falei assim, gente, não tem o que fazer, né? E nisso, ela emperrou, assim, todo o trabalho, empacou o trabalho nessa questão da lista de convidados, porque ela não queria fazer a lista, porque a gente tinha falado que auxiliava na criação da lista, mas a gente auxiliava em outro sentido, né? Só que ficou tão ambíguo, né? Assim, pra gente era óbvio, né? Que o auxílio era você ir lá, né? Ajudar a questão dela, se ela tivesse dúvida no número de convidados, quem excluir, quem colocar, era nesse sentido. E aí acabou chegando uma notificação para mim, eu tava em lua de mel, eu voltei de lua de mel, e aí, na hora que eu cheguei, o porteiro falou assim, então, tem uma carta registrada aqui para você, Ana, desde assim, faz tempo já. Aí eu fui ver o Procon de Presidente Prudente me convocando para ir lá prestar esclarecimentos pessoalmente a respeito disso. Aí eu falei, eu não acredito que ela colocou no Procon de Presidente Prudente essa questão lá. Sim. E aí eu fui ver e compensava mais eu devolver o dinheiro para ela do que eu pagar a passagem para o Presidente Prudente. Assim, gente, olha isso, né? E aí depois disso eu fiquei pensando, né? Olha só, né? Isso daí é um caso, assim, que eu devolvi o dinheiro e beleza. Mas se são contratos grandes, né? Se são grandes
imagina, às vezes tem um cliente, sei lá, do Pará. Eu tenho clientes do Pará, né? Assim, se é um cliente do Pará, como que eu faço, né? Pra fazer essa logística, né? Esse negócio do fórum da comarca, né? Que o pessoal Fora coloca, de né? Então, eleição. assim, então, é importante, né? Você colocar num lugar que você consiga ir. Imagina, você pega um cliente que é do outro lado do Brasil, Vai né? fazer como? Então, você pode, às vezes, Exatamente. quebrar a sua empresa, você pode acabar criando um transtorno enorme, né? Coisas também, até que eu queria que você comentasse, assim, se você puder, né? Essa questão de sócios também, né? Muitos sócios começam, né? E sem ter uma organização entre as partes, né? Quem vai fazer o quê, quanto vai ficar para cada um de comissão, pensar também no que pode mudar, né? Se um dos sócios sair, o que, que vai acontecer, né? Exato. Essa questão de sociedade, você percebe sempre assim alguns gargalos nesses processos de sociedade? O que eu vejo muito em sociedade é que um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita. Vamos brincar assim, né? São Aham. visões de mundo diferentes, são objetivos diferentes, e por isso muitas vezes a sociedade, né, ela se dissolve. Primeiro de tudo, assim, que eu gostaria de trazer é que foi exatamente o que você disse. A cultura do brasileiro é procurar o advogado quando o negócio já está bem, bem complicado. Nós não temos a cultura de Sim. procurar um advogado numa situação consultiva. E agora, falando em sociedade, né, montar a sociedade empresarial é muito mais complicado. Porque a sociedade empresarial, ela delimita que há necessidade de um advogado assinar para você abrir a sua sociedade empresarial. Então, o advogado deve, né, analisar e reavaliar o seu contrato, porque o seu contrato só vai ser juridicamente validado a partir da assinatura de um advogado. Então, além dos sócios assinando, ao final tem que ter um advogado. Né? Então, as pessoas falam, mas advogado é besteira. Não é besteira. Principalmente para a sociedade empresarial, quando a gente diz, mais do que essa história dos caminhos serem diferentes, essas alterações do contrato, elas são corriqueiras. Então, sócio entra, sócio sai, né? Às vezes a mudança na cota de participação, quem tem mais direito ao quê. Há várias modalidades de contrato empresarial, um entra com valor, outro entra com trabalho, ou os dois entram com valores, ou os dois entram com trabalho. Enfim, há essa delimitação e os contratos é como você mesmo acabou de relatar, 2 casos que você teve. Por falta de detalhamento, Ana, o negócio podia ter ficado muito complicado para ti. A sorte que os contratos Sim. não eram exponenciais. Mas se há um contrato que você pega em milionário, você teria parado no hospital, né? De tão nervosa, de tão, né, complicado que seria. E às vezes por uma bobeira, né? Ai, não é necessário detalhar. Para que eu vou por isso? Por isso. Você colocou Ele fala lá. assim, é tão óbvio, né? A gente fala, é É, tão óbvio, a gente tá acostumado. E aí muda qualquer pecinha ali do xadrez, né? E a gente fica totalmente perdido, né? Colocando exato, nossa empresa em risco, né? exato, É bem complicado, assim. Eu aprendi essa lição, assim, a duras penas. Graças a Deus não aconteceu nada com a minha empresa. Mas eu falo, poderia ter acontecido. exato. Poderia ter acontecido, Exato. né? E A gente tem que justamente tomar por muito isso da cuidado. dubiedade da informação. Por exemplo, você colocou lá que auxiliava né, como você disse, na lista de casamento lá dos convidados. Para a pessoa é exatamente isso. Você que vai escolher quem ela vai convidar e qualquer coisa, se alguém não for convidado, a culpa é da promoter, né? Não fui eu que não Sim, convidei. Então, exatamente, eu vejo nesse exatamente. sentido. Não, quem disse que ia convidar foi a minha promoter. Eu não tenho nada com isso. Tipo, o casamento é seu, Sim, você deve convidar, mas sim. enfim, né? Mas Nossa, assim, e quando a gente falou, não, assim, não, é você que vai escolher, a gente não conhece seus familiares, a gente não conhece seus amigos, como assim que a gente vai escolher as pessoas que estão no seu casamento, né? exato, E ela, não, mas vocês prometeram, tipo, ela queria, assim, sair, assim, pela tangente totalmente dessa responsabilidade, assim, acho que exato, ela, não sei se ela tinha, sei lá, não vou convidar tal pessoa, qualquer coisa eu jogo a a culpa nas culpa, meninas, não sei, exato, né? exato, Tem gente que tem essas ideias, né? Então a gente tem que tomar muito exato, cuidado mesmo, assim, exato. nessas questões. Tem E, duas perguntas aqui, Isabela, deixa eu ver aqui rapidinho. Pode falar. E exatamente isso que você falou é o que a gente acabou conversando desde o comecinho, né? Por exemplo, do foro de eleição, a menina te notificou no Procon de presidente prudente. Se talvez tivesse foro de eleição, que a gente chama, que é o local onde vai dirimir o conflito, você poderia ter resolvido aqui. E ela teria que vir aqui para resolver e não te mandar para presidente prudente. A sorte, como você falou, foi mais compensatório extinguir o contrato do que exatamente tentar resolver.
né? Seria um conflito Sim. desnecessário. Mas infelizmente às vezes acontece, não sei, você fecha com alguém da Paraíba. Já pensou, Ana Flávia, ter que sair daqui até a Paraíba para resolver? Quando o contrato foi assinado aqui, a pessoa foi embora e notificou lá porque não tinha folha de eleição. Então as pessoas falam, ah, mas isso é besteira. Não é, gente, não é besteira. São coisas Sim. corriqueiras que acontecem, que pode se tornar um problema depois. E aí todo mundo fala, ah, isso é papo de advogado. Não é. A gente vive isso todo Não. dia, como diz o médico, né? Todo dia eu vivo com uma gripe de algum paciente. Então, quando eu pego essa gripe, eu já sei como que se trata. É a mesma coisa o advogado, né? Quando a gente pega os conflitos aí, Sim. as coisas corriqueiras que acontecem, por uma bobeirinha que faltou no contrato, isso vira um problemão, né? E às vezes, como você diz, põe o seu negócio em risco. Aquilo que você, né, é o seu pão de cada dia, é o seu emprego, é aquilo que você gosta de fazer, às vezes se torna algo desgostoso, né, que você não tem mais, né, vontade de fazer por um problema gerado aí por uma falta de informação, né? Então a gente tem que perder esse hábito de, coloca simples, não, vai ser entendido, não, tá claro, Com é muita coisa. óbvio. Nada é óbvio nessa vida. Nós lidamos com seres humanos. Quando a gente fizer um contrato com uma máquina, ok, perfeito. Você não tem o que discutir. Você nunca mais vai precisar de um advogado na vida. Mas quando você lida com ser humano, não existe o óbvio. Não existe É óbvio verdade. pra nada nessa vida. E é verdade, é verdade. Ainda mais hoje em dia, né, Isabela? Se você tem tanto problema de interpretação de texto, a Exato. gente vê aqui, sabe? Então, as pessoas fazem, às vezes, um post, às vezes, falando, estão vendendo alguma coisa, né? Tem até um meme disso, né? Aí a pessoa fala assim, ó, custa R$ 5, vender pelo WhatsApp. A pessoa vai lá no comentário e pergunta, quanto custa? Por onde vende? Né? Então, assim, as Exato. pessoas já têm um problema de interpretação de texto, né? Um problema de conseguir entender os contextos, né? Imagina se a gente não for claro, né, o suficiente, né? Então, Exato. é importante que a gente detalhe o máximo possível. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Quais contratos precisam obrigatoriamente reconhecer firma em cartório? Os contratos que precisam de firma reconhecida normalmente são de compras e vendas de valores acima mais ou menos de 50 salários mínimos, né? 20 salários mínimos, depende, né? Depende do contrato, porque assim, cada contrato tem a sua particularidade. Fica muito redundante eu dizer isso, falar, nossa, mas a Isabela fala isso, mas a verdade é essa. Né? Você pode reconhecer um contrato, se você fizer um contrato aí que vai pagar R$ 50, R$ 1.000, pode reconhecer, se você preferir. Mas se é um trabalho corriqueiro que você faz, não há necessidade de toda vez ir no cartório registrar. A questão do registro em si é quando há valor monetário muito alto e que gera aí custos tributários, que a gente fala, né? Então, quando gera tributos que revertem para o Estado, para o município, enfim, que são valores mais exponenciais, exatamente é necessário esse registro da assinatura das partes, né? Esse reconhecimento de firma, esse reconhecimento do contrato em si. Mas, basicamente, o contrato só deve ser registrado quando é valor considerável. Senão, não tem necessidade. Tendo as testemunhas ou não tendo, é como eu disse. O contrato está assinado. Basta o judiciário, né, validá-lo. Validando, você pode executar. Ah, legal. Muito bom, Isabela. Ai, adorei a nossa live. Nossa, foi muito boa. Tem mais perguntas aqui, depois eu posso te mandar, se você Claro, quiser claro. responder na sua caixinha. Tô com o horário um pouco corrido aqui, meu marido tá com Fique em a paz. Maria Clara e ele tem reunião daqui a pouco. Eu falei assim, olha, a live de hoje não vai durar 1 hora, porque ele já tem que entrar em reunião às 19. Mas muito obrigada, viu? Muito Imagina. obrigada mesmo. E eu queria falar para todos vocês que eu e a Isabela nós temos um contrato, né, Isabela? Um acordo que todos os alunos do aulão, né, do aulão Como Empreender em Casa, no mundo digital, vão ter aí 30% de desconto em revisão de contratos com a Exato. Isabela, tá? Exato. Então, eu vou colocar lá na área de membros, tá? Os contatos da Isabela. Então, todos vocês que quiserem, né, fazer revisão de contratos. Ela me passou também a média também de valores, já para vocês terem uma noção de repente se programar também para fazer esse tipo de trabalho, que é muito importante para todos os negócios. Então, todos os nossos alunos vão ter 30% de desconto. Já faz parte daquele clube de benefícios que eu falei para vocês, né? Clube de vantagens, que eu vou colocar na área de membros. Semana que vem eu vou anunciar todos os benefícios que vocês vão ter. Então, vai ser bem legal, assim, todo o suporte que o empreendedor precisa, não só com o aulão, mas com os profissionais, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Sim. Eu falo, a gente faz uma pequena parte de conectar pessoas, né?
E isso é muito legal. Acho que não é só fazer o aulão, mas conectar vocês com as pessoas que podem ajudar de alguma forma. Exato. Muito obrigada, Isabela. Obrigada a Foi um prazer você. enorme te receber aqui. Muito sucesso, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito lisonjeada mesmo. Façam um aulão da Ana Flávia. Eu, particularmente, mando 1000 perguntas para ela na caixinha. Ela é excepcional, ela ajuda mesmo. E estou aberta aí, quem quiser pode me procurar, fique à vontade. O advogado, assim, eu faço esse papel de trazer o advogado para próximo das pessoas, porque o pessoal tem esse distanciamento. Não há necessidade, gente. Sempre que quiser, pode me procurar, procure os advogados, né? A gente não está aí só para brigar na justiça, a gente está aí para dar consultoria e tornar o seu negócio mais facilitado, mais responsável, para trazer mais clientes, porque quanto mais você entrega conteúdo de qualidade, você traz mais pessoas boas para o seu caminho. É exatamente assim que eu trabalho. Falo de uma forma clara, objetiva, e eu agradeço imensamente a oportunidade que a Ana Flávia me trouxe para exatamente trazer essa informação mínima, né? Que foi pouquinho, né? A gente poderia ter dito muito mais Não, coisa, é que foi o tempo também ótimo. é curtíssimo, mas Foi uma aula, Isabela. Olha, olha, eu sou administradora por formação, né? E eu falo, eu nunca aprendi o que eu aprendi hoje na live com você nas aulas de direito. exato. Olha, foi uma aula. Exato. E aí é esse que é o meu objetivo, trazer o maior número de informações para que as pessoas não façam a Deus dará as coisas, né? Fazer de cabeça ou pesquisar no Google, por favor, não façam isso, mas que tenham um mínimo de conhecimento para não ser pega de surpresa e acabar colocando o seu negócio água abaixo. Tá bom? É Agradeço isso mesmo. aí. Obrigada, viu, Isabela? Fica com Deus. Amém, Muito igualmente. Um sucesso, beijo viu? para a A família. live vai ficar gravada. Se você quiser compartilhar aí com o Sim, pessoal, eu sim. também vou subir para o YouTube, tá bom? Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Tá Um bom? beijo na Obrigada, bebê. viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.